Apenas 20 anos antes do início da Guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta lutaram lado a lado nas guerras greco-persas. Esparta era a cidade mais poderosa da Grécia e controlava a Liga do Peloponeso, formada em meados do século VI a.C., que durante a guerra se transformou na chamada Liga Helênica, absorvendo outras cidades para a Liga. Após a expulsão dos persas da Grécia em 479 a.C., Esparta teve um papel mais moderado na guerra, e Atenas passou a liderar a coalizão de cidades-estados gregas que continuaram na guerra contra os persas. Em 478 a.C., foi realizada uma conferência dos estados jônicos e do mar Egeu em Delos, ao qual foi formada uma nova coalizão, chamada Liga de Delos, liderada por Atenas. Atenas vinha cada vez mais se desenvolvendo e se tornando uma superpotência no Egeu. O general e político Temístocles convenceu a Assembleia Ateniense a reconstruir suas muralhas, alegando que seria a melhor maneira de proteger a cidade de futuras invasões. Após a conclusão das muralhas, Temístocles declarou Atenas independente da hegemonia espartana, o que ocasionou um alerta em Esparta. Temístocles foi associado a uma política anti-espartana e condenado ao ostracismo no final da década de 470 a.C. Em seu lugar ficou o general ateniense estadista Quimon, que defendeu uma política de cooperação entre os dois estados, atuando como mediador entre Esparta e Atenas. Em 465 a.C., estourou a revolta dos Zelotas em Esparta. Incapazes de reprimir a revolta por si mesmos, os espartanos convocaram todos os seus aliados para ajudá-los, invocando até os antigos laços da Liga Helênica. Atenas respondeu ao chamado enviando 4.000 homens com Quimon à frente, mas após a sua chegada, essa força foi dispensada pelos próprios espartanos, enquanto os de todos os outros aliados foram autorizados a permanecer. Os espartanos fizeram isso com medo de que os atenienses mudassem de lado e apoiassem os zelotas. Essa ação destruiu a credibilidade política de Quimon, e logo após esse constrangimento, ele foi condenado ao ostracismo. A demonstração de hostilidade espartana com Atenas era inconfundível, e a tensão entre as duas potências estava cada vez mais forte. Em 460 a.C., houve uma guerra entre os aliados espartanos, Mégara e Corinto. Atenas aproveitou a guerra para fazer uma aliança com Mégara, e uma guerra maior se tornava cada vez mais iminente. Atenas também concluiu outras alianças com cidades-estados gregas. Dentre elas estão a Tessália, um poderoso estado do norte da Grécia, e Argos, inimigo tradicional de Esparta por séculos. Atenas também assumiu um sério compromisso militar para ajudar Inaros, um rei líbio que havia liderado quase todo o Egito em revolta contra o rei persa Artaxerxes. Atenas e seus aliados enviaram uma frota de 200 navios para ajudar Inaros, e um investimento substancial de recursos. Assim, Atenas entrou na guerra com suas forças espalhadas. Em 459 a.C., Atenas travou uma série de grandes batalhas contra as forças combinadas de vários estados do Peloponeso. Em terra, os atenienses foram derrotados pelos exércitos de Corinto e Epidauro em Aliés. Entretanto, no mar foram vitoriosos no Golfo Sarônico. Alarmada com essa agressividade ateniense, Égina entrou na guerra contra Atenas, combinando sua poderosa frota com a dos aliados do Peloponeso. Na batalha naval, os atenienses obtiveram uma grande vitória, capturando 70 navios eginetas e peloponesos. Com uma quantidade substancial da frota ateniense no Egito e em Égina, Corinto invadiu Megares, tentando forçar os atenienses a retirar suas forças de Égina. Em vez disso, os atenienses reuniram uma força de homens muito velhos e meninos muito jovens para o serviço militar comum,
e enviar essa força sob o comando do general Mironides. A batalha resultante foi indecisa, mas os atenienses mantiveram o campo no final do dia, e depois de 12 dias derrotaram o exército coríntio. Por vários anos no início da guerra, Esparta permaneceu praticamente inerte. Em 458 a.C., Esparta finalmente fez o movimento, mas não diretamente em Atenas. Uma guerra estourou entre os aliados de Atenas da Lócrida contra os dórios. Esparta tinha uma aliança de longa data com os dórios. Consequentemente, um exército espartano foi despachado através do Golfo de Corinto para ajudá-los, sob o comando do general Nicomedes. Os espartanos forçaram os aliados atenienses a aceitar os termos. No entanto, uma frota ateniense se posicionou para bloquear seu retorno através do Golfo de Corinto. Nesse ponto, Nicomedes liderou seu exército para Beócia. Com um forte exército espartano na Beócia, os atenienses marcharam com numerosas tropas, tanto atenienses quanto aliadas, para desafiar os peloponesos. Os dois exércitos se encontraram na Batalha de Tânagra. Os atenienses eram liderados por Mironides e mantinham uma força de 14.000 homens. Os espartanos eram liderados por Nicomedes e tinham um total de 11.500 soldados. Embora ambos os lados tenham sofrido grandes perdas, os espartanos foram vitoriosos e logo conseguiram voltar para Esparta. 62 dias após a Batalha de Tânagra, os atenienses se reagruparam sob o comando de Mironides e marcharam para Beócia. Os atenienses obtiveram uma vitória esmagadora, que levou à conquista de toda a Beócia, exceto de Tebas. Pouco tempo depois disso, Égina se rendeu e foi forçada a derrubar suas muralhas, entregar sua frota e se tornar um membro pagador de tributos da Liga Deliana. A notável sequência de sucessos de Atenas parou repentinamente em 454 a.C., quando sua expedição egípcia foi finalmente derrotada de forma esmagadora. Um enorme exército persa, sob o comando de Megabazus, derrotou rapidamente as forças rebeldes. O contingente grego havia sido sitiado na ilha de Prosópites no Nilo. Após um cerco de 18 meses, os persas capturaram a ilha, destruindo a força quase inteiramente. O desastre no Egito abalou severamente o controle ateniense do Egeu, e por alguns anos depois, os atenienses concentraram sua atenção na reorganização da Liga Deliana e na estabilização da região. Em 451 a.C., os atenienses negociaram uma trégua de 5 anos com Esparta. Os anos após a trégua foram agitados na política grega. Em 449 a.C., foi estabelecido um tratado de paz entre a Liga de Delos e a Pérsia, conhecido como Paz de Calhas, encerrando as guerras greco-persas. Nesse mesmo ano, estourou a Segunda Guerra Sagrada, quando os fósseis pró-Atenas ocuparam o Templo de Apolo em Delfos. Os espartanos rapidamente marcharam e derrotaram, devolvendo a administração aos delfianos. Depois que os espartanos partiram em 448 a.C., um exército ateniense liderado por Péricles tomou a cidade e reinstalou o domínio fóssil. Em 447 a.C., uma revolta eclodiu na Beócia, que iria significar o fim do Império Ateniense sobre a Grécia. O general ateniense Tolmides liderou um exército para desafiar os beócios. No entanto, após alguns sucessos iniciais, foi derrotado na Batalha de Coroneia. Após essa derrota, Péricles adotou uma postura mais moderada e Atenas abandonou seus postos na Beócia e Fócida. A derrota em Coroneia desencadeou as revoltas da Eubéia e Mégara. Péricles cruzou para Eubéia com suas tropas para conter a rebelião, mas foi forçado a retornar quando o exército espartano invadiu a Ática. Por meio de negociação e possivelmente suborno, Péricles persuadiu o rei espartano Pleistoanax
a liderar seu exército de volta para casa. Com a ameaça espartana removida, Péricles voltou para Eubéia com 50 navios e 5.000 soldados, esmagando toda a oposição. Um acordo entre Esparta e Atenas foi ratificado, chamado de Paz dos 30 Anos, no inverno de 445 a.C. De acordo com esse tratado, Megara foi devolvida à Liga do Peloponeso, e Égina deveria ser tributário de Atenas, mas autônomo da Liga de Delos. Ambos os lados mantiveram as partes principais de seus impérios. Atenas continuou a dominar o mar, enquanto Esparta dominava a terra. No entanto, as duas potências voltariam a se enfrentar, e dessa vez, só uma ficaria de pé.